Fala galera, vamos aí começar a nossa aula de mapeamento do modelo de identidade de relacionamento para o modelo relacional, tá? Então a gente já viu aí que o modelo de identidade de relacionamento é um modelo utilizado na etapa conceitual do nosso projeto de banco de dados. Entretanto, quando a gente vai para a parte da etapa lógica, a gente precisa aí utilizar um modelo adequado para essa parte lógica. E o modelo que eu apresentei para vocês foi um modelo relacional, que, como eu falei, acaba se tornando um padrão de fato no mercado aí. E ele fica bem fácil de a gente entender, né, por meio daquelas relações, aquelas tabelas. Então a gente precisa agora pegar os nossos esquemas conceituais e transformar para um modelo relacional, para esquemas relacionais, certo? Esquemas lógicos que vão ser esquemas relacionais, tá? Então a gente tem algumas regrinhas, então melhor é isso, a gente consegue meio que definir regras claras aí. Lógico que em alguns determinados momentos a gente tem que tomar uma decisão ali, mas são decisões ali fáceis ali de serem tomadas, e seguindo essas regras a gente consegue transformar nosso esquema conceitual no nosso esquema relacional. Então, a primeira regra é a gente pegar as entidades, então todas as entidades que estão lá no nosso esquema conceitual, nosso esquema entidade e relacionamento, a gente criar uma tabela associada, né, uma relação associada no nosso esquema relacional. Então, para cada entidade regular no esquema ER, criamos uma relação R, que inclui os atributos simples de E, tá? Para cada atributo composto, olha só, lembra que eu falei para vocês que no modelo relacional, cada atributo tinha um valor atômico, então, porque a gente ia ter um problema quando chegasse com os atributos compostos e multivalorados. Aqui ele já está dizendo, para cada atributo composto de E, da entidade, a gente vai pegar os atributos simples do atributo composto e criar atributos na nossa relação, na nossa tabela. Ou seja, se tem um endereço, que endereço tem lá rua, bairro, cidade, então quando a gente vai para a nossa tabela, a gente vai criar atributo rua, bairro, cidade. Não vai criar um atributo endereço, tá? Então a gente vai pegar os atributos simples do atributo composto e vai colocar como atributo simples da tabela. Em seguida, escolhemos um dos atributos chaves, uma das chaves candidatas que a gente tinha lá nas entidades, e coloca como chave primária da relação, da tabela, né? Lembrando que eu coloquei para vocês que uma boa prática que a gente tem aí é a gente sempre criar um atributo falso, né, o surrogate key, criar um atributo falso para ele ser a nossa chave primária. Então, muitas vezes chamam de ID, então chama de ID, cria um atributo ID e ele vai ser a nossa chave primária, tá? Então essa é a primeira regra, toda entidade se transforma em uma tabela. Regra simples aí de ser aplicada, e vamos agora ver aqui um pouquinho o funcionamento. A gente tem aqui uma entidade aluno, que tem um atributo matrícula, que é uma chave primária, que na verdade é uma chave candidata, matrícula, e tem um atributo nome e tem um atributo composto endereço, que ele é composto por rua e bairro. Quando a gente converte para o nosso esquema relacional, a gente vai criar uma tabela chamada aluno, onde essa tabela chamada aluno vai ter um atributo matrícula, que é do tipo integer, tá? Eu estou aqui colocando PK, esse PK aqui na frente significa dizer que esse atributo é uma chave primária, um primary key, uma chave primária. Então, a chave primária de aluno vai ser matrícula. Então, selecionei uma das chaves candidatas para transformar na minha chave primária. Adicionei os outros atributos, nome, a transformei. Coloquei qual é o domínio, que é um varchar de tamanho 50, então posso ter textos aí de até 50 caracteres. Depois coloquei os atributos simples e do atributo composto endereço, adicionei na tabela aluno. Detalhe aí, tá? Eu coloquei aqui end underline rua, end underline bairro. Às vezes é uma boa prática para um atributo composto a gente começar com o nome do atributo composto, depois underline o nome do atributo simples. É só para a gente entender que esses atributos simples fazem parte de algum determinado atributo composto, tá? Então aqui tá, ó, PK, um asteriscozinho aqui, primary key, chave primária, identificando o que é, tá? Então essa é a nossa regra número 1. Pegar as entidades, transformar em tabelas, atributos
simples adicionam todos, atributos compostos. Pega os atributos simples do atributo composto para adicionar e a chave candidato se torna a nossa chave primária. E vamos em frente. Próxima regra, a regra 2 que a gente vai ter aí, é para os relacionamentos 1 para 1. Bem, relacionamento 1 para 1 e relacionamento 1 para muitos, o mapeamento é bem parecido, tá? Então, assim, de qualquer forma, eu vou aqui ver com vocês os detalhes, mas, assim, tem uma coisa que ele vai escolher aqui que eu vou ter que explicar melhorzinho para vocês. Então, vamos lá. Identificamos as relações S e T, que correspondem às entidades que participam do relacionamento. Então, a gente tem as entidades S e T, tá? E as duas fazem parte do relacionamento. Lembrando que a gente está mapeando agora não é mais entidade. A regra 1 lida com entidade. A regra 2 lida com relacionamento, tá? Relacionamento. Lembrando que eu tenho os relacionamentos. Tá? Tem um relacionamento aqui. E num relacionamento, eu posso ter relacionamentos aqui, nesse caso, que é o máximo desse lado é N, o máximo desse lado é N. Então, aqui é muitos para muitos. O que está falando naquela regra que eu estou falando agora, a regra 2, é de, tanto faz, 0 ou 1, ou 1 e somente 1, e aqui 0, 1 ou 1 e somente 1. O que interessa é o máximo desse lado e o máximo desse lado. Então, a cardinalidade do máximo desse lado é 1, a máximo desse lado é 1. Então, aqui é um relacionamento 1 para 1. Então, temos o relacionamento 1 para 1. Então, para esses relacionamentos 1 para 1, como a gente vai representar o relacionamento no nosso esquema relacional? Se a gente só tem tabelas, então a gente transformou já a tabela entidade 1 na tabela 1, tabela entidade 2 a partir da entidade 2. E o que fazer com os relacionamentos? Tá? Então, o que a gente vai fazer escolhemos uma das relações, uma das duas, tá? Aqui, digamos S, e incluímos como chave estrangeira, lembra da chave estrangeira que eu falei do departamento para vocês? Então, a chave estrangeira em S, a chave primária de T. Ou seja, o que está colocando aqui aqui eu posso pegar a entidade 1 e a entidade 2, e eu posso pegar a chave primária de entidade 2 e adicionar como uma chave estrangeira em entidade 1. Certo? Em entidade 1. Então, isso é a maneira como a gente vai representar. Então, relacionamentos, como eu tinha falado para vocês, no modelo relacional, a gente representa por meio de chaves estrangeiras. Tá? Aí, sendo que aqui a gente colocou aqui de maneira que posso escolher qualquer uma das entidades, ou S ou T. Aqui tem uma observação. É melhor escolher, para desempenhar o papel de S, a entidade que tenha participação total no relacionamento. Participação total. Como é que a gente identifica quem tem participação total? Vamos aqui ver? Aqui eu tenho que uma entidade 2 participa de 0 ou 1 da entidade 1. Tá? Entretanto, uma entidade 1 tem 1 e somente 1 entidade 2. Olha, seja, 1 e somente 1 significa dizer que sempre tem 1. Sempre tem 1. Tá? Tanto no mínimo como no máximo é 1. Já no relacionamento inverso, a entidade 2 ele se relaciona com 0 ou 1. Então, ele pode se relacionar com 0. Então, o que acontece? Se eu colocar a chave estrangeira do lado da entidade 2, ou seja, a entidade 2 vai ter uma chave estrangeira para a entidade 1, essa chave estrangeira muitas vezes vai poder ser nulo, porque ele pode ser 0, pode não ter nenhum relacionamento. Entretanto, se eu colocar a chave estrangeira para os relacionamentos de cardinalidade 1 para 1, eu, no caso, tenho que sempre uma entidade 1 está relacionada com uma daqui. Então, é melhor, nesse caso, colocar a chave estrangeira na entidade 1. Por que na entidade 1? Porque ela tem uma participação total no relacionamento, enquanto que a entidade 2, ela nem sempre participa desse relacionamento, porque pode ser 0. Certo? Então, é o que está colocando. É melhor escolher, para desempenhar o papel de S, a entidade que tenha participação total no relacionamento. Por fim, incluímos todos os atributos simples do relacionamento 1, 2.1, né? Relacionamento de 1 para 1, como atributos de S. Ou seja, se aqui tiver atributos,
esses atributos aqui serão adicionados no mesmo local onde ficou a chave estrangeira. Então, esses atributos aqui vão para aqui, tá? Vão ser adicionados na entidade que tem participação total no relacionamento, que tem a chave estrangeira. Isso é a regra 2 que vai ser utilizada, tá? Vamos agora para a regra 3. A regra 3, eu já tenho aqui uma situação que eu vou ter 1 para muitos. Então, eu vou ter aqui o máximo 1 e aqui eu vou ter muitos, tá? Então, aqui eu vou ter muitos. Nessa situação, da mesma forma, a entidade 1 vai se transformar numa tabela, a entidade 2 vai se transformar em uma tabela, tá? Mas o que vai acontecer com o relacionamento? Para essa situação, a gente vai seguir uma regra que eu gosto sempre de deixar claro. 1 para muitos, chave estrangeira no muitos. 1 para muitos, chave estrangeira no muitos. Então, a chave estrangeira vai ficar em entidade 2, tá? Por que ela vai ficar em entidade 2? Vamos supor que eu adicionasse a chave estrangeira em entidade 1. Significar dizer que entidade 1 pode estar relacionado a quantos da entidade 2? Pode estar relacionado a 0 ou mais. Se é 0 ou mais, eu ia ter uma chave estrangeira aqui que poderia ter vários valores. Mas eu não posso. Não posso. O valor de um atributo no modelo racional, ele tem que ser um valor atômico, um valor único. Não pode ter vários valores. Então, nesse caso, eu tenho que representar do outro lado, porque na entidade 2, um elemento da entidade 2 só está relacionado a 0 ou 1 da entidade 1. Então, eu posso aqui armazenar só uma chave estrangeira para identificar esse relacionamento. E o que vocês acham que vai acontecer com os atributos? Os atributos do relacionamento vão ficar armazenados junto com a entidade que tem a chave estrangeira. Então, vão para junto da chave estrangeira, tá? Então, aqui está dizendo como é que vai ser feito isso. Identificamos a relação S, que representa a entidade que participa do lado N do relacionamento. Então, quem participa do lado N do relacionamento? Entidade 2, que tem um Nzinho aqui. Incluímos como chave estrangeira em S a chave primária de T. Então, aqui vai ter uma chave estrangeira para esse, que representa a outra entidade, o lado 1. Ou seja, o lado 1, que participa do relacionamento. Incluímos qualquer atributo simples do relacionamento, 1 para N, em S. Então, todos esses atributos vão para cá, certo? E resolvemos a regra 3, certo? Aqui mostra um exemplo da regra 3, onde aqui a gente tem um relacionamento 1 para muitos, tanto faz, tá, pessoal? O 1 está aqui, o muitos aqui, mas sempre a gente fala de 1 para muitos. Não existe muitos para 1 e 1 para muitos, não. É a mesma coisa. 1 para muitos ou muitos para 1 é a mesma coisa, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui muitos e tenho aqui 1. Peguei a cardinalidade máxima desse lado e a cardinalidade máxima desse lado. Então, para esse relacionamento matriculado, que é um relacionamento 1 para muitos, que um aluno pode estar matriculado em somente um curso, mas um curso pode ter 0 ou mais alunos. Nesse caso aqui, eu vou ter a conversão da tabela aluno, da entidade aluno para a tabela aluno e da entidade curso para a tabela curso. E o relacionamento matriculado vai para o muitos. 1 para muitos, vai para o muitos. 1 para muitos, vai para o muitos. Então, aqui no muitos, eu vou ter uma FK, uma foreign key, certo? Uma chave estrangeira para o curso. Então, aqui esse código curso vai ser um atributo, o mesmo atributo de código em curso. Então, curso tem uma PK, um primary key, uma chave primária, chamada código, e eu tenho aqui em aluno código curso que está apontando para código, certo? Então, se eu tiver um aluno matriculado num código de curso 2, esse curso 2 deve existir, senão vai estar violando a restrição de integridade referencial. Certo? E a regra 4 é N para M, ou seja, muitos para muitos. Quando eu tenho aqui muitos para muitos, então aqui eu vou ter desse lado também N aqui. Então, nesse lado eu tenho N, nesse lado eu tenho N, certo? Então, nesse caso aqui, criamos uma nova relação S para representar o relacionamento. Ou seja, uma nova tabela será criada para representar esse relacionamento.
Nessa nova tabela vai ser incluído chave estrangeira para uma entidade e chave estrangeira para outra entidade. Então, nessa nova tabela que vai ser criada, vai ter uma chave estrangeira para a entidade 1, para a tabela criada a partir da entidade 1 e para a tabela criada a partir da entidade 2. E elas duas juntas vão se tornar chaves primárias. Ou seja, eu tenho uma chave primária composta por duas chaves estrangeiras. Tá? A combinação destas chaves formará a chave primária na relação S. Incluímos qualquer atributo do relacionamento N para M em S. Então, nesse caso aqui, eu tenho os atributos que vão estar do relacionamento, eles vão ser atributos da tabela. Certo? Então, descendo aqui para a gente ter uma visualização, a gente tem aqui a entidade aluno, tem a entidade disciplina. Tenho aqui a cardinalidade máxima N, cardinalidade máxima N. Então, tenho muitos para muitos. Certo? Fazendo esse mapeamento, eu tenho entidade, tabela aluno, tabela curso. Cada um aqui tem seus atributos e eu criei uma tabela nova. Então, sempre que for muitos para muitos, N para M, eu tenho que criar uma nova tabela, onde essa nova tabela vai ter chave estrangeira para um lado, chave estrangeira para o outro. Então, tem matrícula do aluno aqui, que é uma FK, um foreign key, para matrícula do aluno, e tem código curso, que é uma FK, uma foreign key, para o código do curso. Tá? E a junção dessas duas é uma PK. Por que eu torno a junção dessas duas uma PK? Por quê? Para que não exista mais de um relacionamento, mais de uma tupla que vai indicar o relacionamento entre aquele aluno e o curso. Então, só precisa indicar que aquele aluno está matriculado no curso uma vez. Então, não posso repetir essas tuplas. Para garantir que essas tuplas não sejam repetidas, eu coloco como uma chave primária composta. Cuidado que chave primária composta, quando eu tenho a restrição de integridade de chave, nesse caso, o que vai acontecer aqui é que os dois valores é que não podem se repetir. Não significa dizer que eu não posso ter mais de uma tupla com matrícula do aluno igual. Pode ter. O que não pode ter é, numa mesma tupla, duas tuplas diferentes, com mesmo matrícula de aluno e mesmo código do curso. Aí não pode ter, tá? Então, aí é a regra 4 aí. Então, a gente tem a regra 1, que foi a regra só de transformar toda entidade em uma tabela. Tem a regra 2, que foi para relacionamentos 1 para 1. Tem a regra 3 de relacionamentos 1 para muitos. E tem a regra 4 aí, que é de relacionamentos muitos para muitos. Certo? Então, essas são as regras que a gente tem para mapear do nosso esquema conceitual para o nosso esquema lógico, certo? Tem aqui, ficou até aqui errado aqui, regra 6, mas na verdade aqui eu tinha alterado algumas regras aí e acabei esquecendo de atualizar essa aqui. Deixa eu colocar como regra 5, para que eu estou colocando para vocês. Para atributos multivalorados. Para atributos multivalorados, a gente também tem que criar uma nova tabela, certo? Então, a gente tem que criar uma nova tabela, uma nova relação, que vai incluir o atributo multivalorado, tá? Mais uma chave primária K da relação que representa a entidade. Ou seja, se eu tenho um telefone que ele é multivalorado, eu vou ter que criar uma tabela telefone, e naquela tabela telefone, ele vai ter a chave primária da relação, é a combinação do número de telefone mais a chave estrangeira. Tá? Então, ele vai ter lá um atributo número de telefone e vai ter outro atributo que vai ser a chave estrangeira para o aluno, por exemplo. Tá? Então, nesse caso, a combinação das duas vai ser a chave primária. Se o atributo multivalorado é composto, incluir seus componentes atômicos também. Então, se vou ter ainda o telefone, ainda eu vou ter DDI, DDD, vai ter essas informações até dizendo também se aquele telefone é um celular ou é fixo, se é um telefone móvel ou fixo, aquele número, então também pode ser um atributo aí que faz parte desse atributo composto. Ele também vai para essa nova tabela, tá? Só um detalhe com relação a esses atributos multivalorados é que lembra-se quando eu falei para vocês que quando a gente vai definir um atributo multivalorado, uma opção que a gente tem aqui de definir que um atributo ele é multivalorado é a gente definir a cardinalidade mínima e máxima. E a máxima, diferentemente das situações como eu vou definir no relacionamento, que eu só coloco 0, 1 ou n, aqui eu posso colocar valores como, por exemplo, 2.
tá? Opa, não pegou. Posso colocar aqui, por exemplo, um 2, tá? Ou seja, significa dizer que se eu tiver só um ou dois valores, ele só pode ter um ou dois números de telefone, de contato. Nesse caso, não vale a pena a gente criar uma tabela para armazenar só esses dois valores. Então, nesse caso, é melhor a gente criar dois atributos, telefone 1 e telefone 2, como atributos simples na tabela, certo? Então, isso é só uma observação, porque é bem mais eficiente em termos de armazenamento, em termos de consulta, a gente criar um atributos a mais do que criar uma nova tabela. Para fazer, ter que fazer essa junção depois, quando for fazer a parte de consultas, eu explico para vocês o que é junção, tá? Mas nesse caso é mais eficiente. Agora, lógico, se eu não sei quantos vão ter, no máximo, então vai ser realmente N, então nesse caso, realmente eu preciso seguir essa regra 5 aqui de criar uma nova tabela, tá? Então, vamos ficar por aqui, pessoal, pois valeu, tchau, tchau.